Oi pessoal, tudo bem aí? Bom, nós vamos continuar falando da produção do ácido sulfúrico, né? Já mostrei para vocês um esquema lá representando o fluxograma dessa produção, né? Antes as propriedades principais do ácido, as utilidades, né? E a produção propriamente dita através do fluxograma. Já falamos também de reações envolvidas no processo, né? Aquela principal reação de produção de SO2, de conversão de SO2 em SO3 e do SO3 borbulhado em água ou em ácido sulfúrico mesmo, né, para a produção do ácido concentrado, né. Falei para vocês dessa importância de uma boa conversão, do uso de catalisador, né, que é o pentóxido de vanádio, do processo atual, processo de contato e de algumas outras características, né. Voltei bastante essa aula para exercícios, né, voltados a cálculo estequiométrico, para relembrar esse assunto, para mostrar para vocês a relevância dele lá no vestibular também, no Enem, por exemplo. E agora nós vamos falar um pouquinho mais desse mesmo processo de produção, só que agora pensando nos problemas ambientais. E essa indústria de ácido sulfúrico, se tem uma indústria que seria um exemplo de problema ambiental, é uma indústria de ácido sulfúrico, tá? Vou falar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, da minha experiência, né, como há muito tempo atrás, nesta indústria. Primeiro, enquanto eu fazia o técnico, na minha época eu tinha que fazer estágio, né? Então eu fiz estágio numa siderúrgica, que era uma indústria que existia aqui em Mogi, não existe mais, que era produtora de aço. Então durante 4 meses eu fiz estágio, enquanto eu estudava no último ano do técnico, que antigamente eram 4 anos o técnico num só período, ou só de manhã ou só de noite, eu fazia à noite, né? Quando eu saí desse estágio, eu tinha 17 anos. Aí eu fui procurar emprego. Fui em todos os lugares possíveis atrás de emprego. Antigamente você ia nos lugares com seu currículo, né? Aí eu não conseguia nada, né? Isso era o mês de junho, que eu tinha feito estágio, acho que de fevereiro a maio, ou fevereiro a junho, não me lembro muito bem, isso de 1982, na pré-história. Aí eu peguei a lista telefônica, não sei nem se vocês sabem o que é isso, lista telefônica, e falei pra minha mãe, vou arrumar emprego hoje. Aí comecei a ligar na lista telefônica para os lugares que eu imaginei que pudessem abrigar o técnico em química. E tinha lá escrito Cooperativa Agrícola de Cotia. E na minha cabeça boba, de 17 anos, cooperativa era um lugar que fabricava leite, laticínios, porque os meus pais são de uma cidade de Minas. E lembro quando íamos lá, minha mãe falava, vamos comprar o leite na cooperativa, vamos comprar o queijo na cooperativa. Então na minha cabecinha boba, cooperativa era de leite. Aí eu liguei lá, a pessoa que me atendeu falou, a gente está montando realmente um laboratório aqui, se você quiser vir fazer uma entrevista. Aí no dia eu lembro que caiu uma chuvona, um tio meu que me levou lá, era na Mogi Dutra, essa fábrica, que é na saída de Mogi, chegando na rodovia Ayrton Senna, perto da onde hoje é a GM, na estrada do Taboão. Cheguei lá, olhei uma fumaça, assim, um cheiro estranho no ar, né? Aí, conversando com o moço, eu falei assim, mas aqui não é de leite? Ele falou, não, moça, aqui é muito ruim, aqui é de adubo, de fertilizantes. Eu falei, ah, tá. Aí ele explicou, rapidamente para mim a produção e falou, mas quantos anos você tem? Eu falei, tenho 17. Ah, com 17 anos você não pode trabalhar no laboratório. Vamos fazer o seguinte, eu vou esperar você fazer 18. Olha isso, né? Milhões de anos atrás existia esse tipo de coisa. Eles me esperaram fazer 18 anos, em julho, né? E aí, em agosto de 82, eu entrei nessa fábrica. Feliz da vida, apesar de não ser de leite, né? Foi lá que eu falei pra vocês que eu tive que montar o laboratório, que passei por uns perrengues, porque eu não sabia nada de nada, né? Enfim, fábrica de ácido sulfúrico. Logo no começo, lá nos primeiros meses, essa fábrica, na verdade, ela já existia naquele local, a fábrica de ácido. O que a cooperativa agrícola instalou lá foi a fábrica de fertilizantes, acoplada à fábrica de ácido. Por quê? O ácido sulfúrico, na verdade, era reagente, era matéria-prima para a produção do chamado superfosfato, que era uma mistura, que eu já vou mostrar para vocês, que a gente até fez um exercício falando de cálculo estequiométrico para esse processo. Essa fábrica, então, de ácido sulfúrico, ela gerava o ácido para misturar numa rocha chamada fluorapatita.
Essa rocha mais o ácido é que geravam a matéria-prima para fazer o superfosfato. O superfosfato é um fertilizante, o próprio nome já diz, que o principal nutriente dele lá é o fósforo, tá? Os vegetais precisam basicamente de nitrogênio, fósforo e potássio. Então esse fertilizante depois misturado a potássio e nitrogênio gera o NPK, o adubo químico, tá? E essa indústria fazia isso. Só que assim, essa indústria de ácido já existia há muito tempo, eu não sei falar para vocês há quanto tempo. Aí se instalou a Cooperativa Agrícola de Cotia na década de 80, comecinho de 80, estava lá em 82. Aí o que aconteceu? Até então não existia controle nenhum ambiental. Sabe, as pessoas, quando eu era adolescente, falar a verdade verdadeira para vocês, eu nunca estudei meio ambiente na escola. Nem muito menos no técnico e nem na faculdade, não tinha nenhuma matéria. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai falava assim, tem uma cidade lá perto de Santos que é poluída, que era Cubatão. E a poluição maior lá, não sei se vocês sabem, eram indústrias de fertilizantes. E eu fui cair bem em uma de fertilizante, né? Então, até então não existia assim, existia pontos na cabeça do homem, do ser humano, existiam pontos isolados de poluição. Nós não estávamos poluindo o planeta, era uma região na nossa cabeça, né? Ignorante que éramos. E aí, de repente eu entro numa fábrica que já existia, como eu disse a vocês há um tempão, aí a Cooperativa Agrícola de Cotia compra essa fábrica, né, e faz a fábrica lá do superfosfato, né, a fábrica do fertilizante. E aí começa o quê? Como era uma indústria grande no Brasil, né, ela começa a ser mais visada. E de repente ela é instalada numa área rural, porque a Mogi Dutra é a Serra do Itapetí, é uma área rural. Uma área rural que tem agricultura. Começou a acontecer o quê? Denúncia de pequenos agricultores. Do lado da Cotia ficava a Cimento Tupi, que até hoje está lá. E entre a Cimento Tupi e a Cotia ficava uma outra fabriquinha que chamava Diatomita, que fazia carga de comprimido. Carga é aquele veículo que é SP, que, por exemplo, você vai tomar um comprimidinho que você precisa de 2 microgramas do princípio ativo. Não dá para você segurar 2 microgramas. Então eles colocam aqueles 2 microgramas dentro de uma cápsula, de um comprimido com uma massinha, vamos dizer assim, para você segurar o comprimido. Só que aquela massinha não vai modificar nada no seu organismo, ela é inerte. A Diatomita, que a Diatom fazia, que era essa fábrica, ela fazia esses veículos. Então eram 3 fábricas ali, Cimento Tupi, a Cotia e a Diatom. E entre a Diatom e a Cimento Tupi eram sítios. E tinha um sítio lá que tinha um caquizal, uma plantação de caqui. De repente, as folhas do caquizal fizeram isso, começaram a queimar, a ficar todas enrugadinhas. Aí veio a denúncia de um agricultor. Na época, no começo, sabe o que a Cotia fez? Para não ter mais problemas ambientais, porque o que estava gerando aquilo? O SO2. O gás, porque o que eu falei para vocês já? Que o ácido sulfúrico é produzido quando o enxofre é levado à fusão, encontra-se com gás oxigênio, não é? E forma SO2. Esse SO2, o ideal, se a fábrica estiver funcionando bem, ele é totalmente, encontra aqui mais gás oxigênio, tem que ter aqui o pentóxido de vanádio, e ele é convertido a SO3. Esse é o ideal. Esse SO3, ele é depois absorvido em água, formando o ácido sulfúrico. Isso que eu estou mostrando para vocês, essas 3 equações sequenciais aqui, são aquelas equações teóricas, que seria o ideal que acontecesse. O ideal seria isso, que todo enxofre segurasse oxigênio bastante, se transformasse em SO2, e que todo SO2 segurasse mais gás oxigênio produzindo SO3, para que toda a massa daqui fosse convertida em SO3, absorvida em água, gerando ácido sulfúrico. Só que isso não acontece. A fábrica já era uma fábrica mais velha, a de ácido. Ela tinha problemas operacionais. E além de ter problemas operacionais, as pessoas que trabalhavam lá eram funcionários antigos, que já tinham vícios e que não existia esse controle. Deixa para lá se está escapando mais SO2 ou não, nós vamos produzir o que dá. E aí o que começou a acontecer? Esse SO2 ele não era totalmente convertido em SO3 e ele escapava pela chaminé, pela torre.
E aí o SO2 ele gera inúmeros problemas respiratórios para nós animais e para os vegetais ele gera processos de desidratação séria, de queima. O que aconteceu com o caquizal? Queimou totalmente. Aí sabe o que a Cotia fez? Ao invés de melhorar o processo de operação da fábrica, ela foi lá e arrendou o caquizal. Você sabe o que é arrendar? Você faz um contrato com o dono e fala, agora eu vou cuidar da sua área, tá bom? Eu vou comprar, uma parte da produção é sua. Então eles fazem lá um acordo em que o dono já não tem mais despesas e o arrendatário é que vai cuidar. O que aconteceu? Ninguém mais reclamava do caquizal queimado, porque agora o caquizal era da Cotia. Ou seja, isso não era meios de resolver problemas, tá? Isso foi a primeira lembrança que eu tenho assim de uma denúncia naquela época. Coisas também que a gente com certeza como funcionário não ficava sabendo, né? Mas de repente começou assim, a Cotia poluía a atmosfera, porque ela liberava SO2 na atmosfera. A Cotia poluía água, porque existiam canaletas de absorção aqui. Esse processo é um processo que tem água aqui, né? No meio aqui. Então havia contaminação de água, havia contaminação de solo, porque esses resíduos acabavam se espalhando pelo solo. Chegou um momento que tinha tantas denúncias que baixou lá quem? A CETESB, a Companhia de Tecnologia de Saneamento de São Paulo, que é um dos poucos órgãos assim públicos que na época eu tive contato e achei que funcionava muito bem. A CETESB, ela não é uma empresa que só multa. A CETESB ensinava a empresa a fazer o que tinha que fazer. Então, o que eles começaram a estudar lá com a gente? O processo precisava melhorar, o que nós tínhamos que fazer para fazer uma boa conversão. E aí, todos os resíduos gasosos, fluidos, né, líquidos, precisavam ser tratados. Então, o que tem que se instalar aqui? Já que existe liberação de SO2, eu tenho que ter filtros ou lavadores de gases. Já que eu tenho problemas de água contaminada, eu tenho que ter lagoas de tratamento de água. E isso começou a ser feito. Instalação de lavador de gases, que é o que eu já mostrei para vocês num exemplo também de estequiometria na aula passada. Já que eu tenho aqui uma liberação excessiva de SO2 e o SO2 é um óxido ácido, quem que neutraliza um ácido? É uma base. Eu posso, por exemplo, instalar um lavador que tenha água de cal, hidróxido de cálcio. Aí eu posso gerar aqui sulfito, sulfato, né? E água. Aí o que se instalou lá? Lavador de gases. Esses lavadores faziam a geração de sulfito ou de sulfato. Levava esse material para uma lagoa, tá? Porque além disso forma-se água. Ficou estranhamente essa água aqui apertada, mas além disso ocorre aqui a formação de água. Então isso daqui estava em meio aquoso. Aí essa lagoa tinha que ser tratada, porque nem sempre eu tinha aqui uma substância totalmente neutra. Então esse material era tratado nessa lagoa de tratamento como se fosse um tanque, vamos dizer assim. Depois ele é filtrado e era prensado. E esse material servia, por exemplo, para ser vendido para uma indústria de revestimentos. Por exemplo, de alguma coisa que fosse inerte, que não existisse a possibilidade de gerar outro contaminante, né? Então, nessa parte aqui eu preciso tratar tanto poluente atmosférico, poluente líquido, certo? Então todo o entorno da fábrica, a fábrica tem que, o que sair dali tem que sair tratado, mas os problemas ambientais eram muito sérios. E assim, quando o SO2 é liberado em grande quantidade, quem está nas proximidades, que a gente ficava muito perto, né, no laboratório da fábrica, o que acontecia? Quando ele não tinha um cheiro exatamente no começo, eu não sentia cheiro, que ele tem um cheiro horrível, assim, não é o cheiro do H2S de ovo podre, é um cheiro que incomoda, que asfixia. Mas a primeira sensação que a gente tinha antes de sentir o cheiro era um amargo na garganta, ou seja, já estávamos absorvendo, e um aperto assim no peito, ou seja, já era dificuldade respiratória. Então faz muito mal. E ainda o azar dele, ele é polar. Com muita facilidade ele se adere à água, nós somos água. Então a contaminação era muito fácil de acontecer. Muito perigosa, muito nociva, corrosiva. Então não é uma indústria assim daquelas mais, que eu posso falar, nossa, do bem. Tipo a anterior que nós estudamos do biodiesel, que a gente nem citou grandes problemas ambientais. Até porque a gente até pode considerá-la
como uma indústria de reciclagem, uma indústria de reaproveitamento. Aqui não, aqui a gente já tinha problemas mais sérios. Além de tudo, acidentes vários com ácido, mesmo com enxofre, então era alguma coisa bem perigosa, tá? E outra coisa também, de tempos em tempos, o que a gente fazia? Depois a gente vai falar disso na aula de análise, né? Nós tínhamos que ir lá na fábrica, tinha lá um sisteminha, onde a gente recolhia de tempos em tempos, a cada 3 horas, a cada 4 horas, eu não me lembro muito bem a periodicidade disso, mas algumas vezes por dia nós do laboratório íamos à fábrica, que era muito próximo, assim, alguns poucos metros, e aí nós recolhíamos uma amostra de SO2 que estava saindo da chaminé, ou melhor, de gases que estavam saindo da chaminé, que teoricamente tinha que ser só vapor de água, tá? Mas de gases que saíam da chaminé, e aí fazíamos um recolhimento, um borbulhamento desse vapor numa solução, uma solução com peróxido de hidrogênio, e aí depois nós analisávamos o teor de acidez, que não podia ser muito alta, porque se fosse muito alta, significava que tinha muito SO2 escapando ainda, né? Então nós fazíamos esse controle na fábrica, o que era muito difícil, pelo seguinte, eu falei para vocês que essa fábrica já existia há bastante tempo, né? Chegava eu lá, uma menina de 18 anos, desse tamanho, né? E falava lá para os senhores lá antigos que trabalhavam na fábrica, olha, tá péssima a liberação de SO2, está muito alta, vocês têm que diminuir um pouco, tem que melhorar conversando. Só, tá bom, menina, vamos lá, vai lá brincar com os seus vidrinhos. Falava assim, sabe? Então, era alguma coisa bem complicada, porque eles já trabalhavam nessa fábrica há muitos anos. Aí chega alguém querendo determinar outras condições, tá? Quando a gente começa num trabalho, às vezes você encontra isso, e aí tem que ter calma, paciência, tentar mostrar a utilidade do seu trabalho, né, com toda a humildade possível. Mas enfim, problemas aqui, liberação de SO2, contaminação de água, que precisa de tratamento tanto da água quanto da carga atmosférica, tá? Esta fábrica, eu disse a vocês, que era uma fábrica de ácido, onde esse ácido era usado como matéria-prima, uma das matérias-primas, né, para a produção do fertilizante, do superfosfato. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que a gente já trabalhou num exercício, aquela mesma equação mostrando a fórmula da fluorapatita, da rocha. Então essa rocha tinha essa fórmula aqui, ó, deixa eu copiar aqui de novo, que eu não me lembro muito detalhes, CA5PO4 3F. Então essa rocha era chamada fluorapatita, que era uma rocha que vinha lá da região de Goiás. Ela chegava lá na Cotia, pulverizada já na forma de pó, nos caminhões a granel, solta. Aí nós coletávamos, depois eu vou falar disso para vocês, mas nós coletávamos a amostra para verificar a umidade, né? E aí o engenheiro químico, o engenheiro mecânico fazia lá o balanço de carga, o balanço de material e misturava ela a ácido sulfúrico. Tá? Esta mistura, ela era a mistura feita para se gerar matéria-prima para a produção do fertilizante, que na verdade essa misturinha aqui gera 3 produtos: ácido fosfórico, o sulfato de cálcio e, além de tudo, ácido fluorídrico. Deixa eu colocar aqui os balanceamentos que eu já fiz para vocês. 3 e 5, tá? Então, esses eram os produtos dessa misturinha de sal mais ácido, gera outro sal e outros 2 ácidos nesse caso, tá? Isso daqui depois era convertido no adubo, que era o superfosfato, fosfato de cálcio, tá? Depois eles fazem uma mistura aqui, uma agregação de material e gerava o superfosfato. Nesta produção tinha um outro problema ambiental sério, que era isso aqui, ó, HF. Aqui, teoricamente, eu estou mostrando que sai HF, ácido fluorídrico, só que na verdade saía um ácido chamado flúor silícico, porque nessa rocha não tem só flúor, fósforo e cálcio, nessa rocha tem silício, areia, porque ela está na montanha, ela está na rocha, tá? Então, nesse ácido aqui ficava um pouco de silício também, então formava ácido flúor silícico. Enquanto isso é misturado, isso daqui sai na forma de gás. Esse gás é altamente tóxico, volátil
Então ele também não podia ser liberado. Então era uma fábrica com duas torres, duas chaminés principais. Uma liberava SO2 de um lado e a outra HF do outro lado, ou seja, coisas muito sérias. Vocês sabem que o ácido fluorídrico causa uma doença seríssima chamada fluorose, que é uma doença que ataca os ossos, altamente perigosa, que não existe, na época não existia e ainda não existe medicamento, então é alguma coisa que precisa ser muito bem controlada. Então, de novo, de tempos em tempos nós íamos lá na fábrica coletar a amostra do produto, passava uma esteira rolante assim, a gente subia numa escadinha e coletava uma amostra desse produto, aqui já era o superfosfato, para verificar as características lá no laboratório, para verificar a qualidade do produto. E ficava saindo uma fumacinha, aquela fumacinha não era vapor de água, aquela fumacinha era a base de flúor, altamente perigoso. Então, era uma indústria muito insalubre, uma indústria onde os funcionários tinham que ter equipamento de segurança, infelizmente às vezes não tinham isso, nem sempre as pessoas tinham conhecimento, principalmente não tínhamos conhecimento. E aí, esse ácido aqui era resto. Então ele era borbulhado em água para gerar o ácido fluorsilícico também e tentar ser vendido. Daí depois a indústria nitroquímica em São Miguel Paulista comprava esse ácido fluorsilícico lá para a produção dela. Só que assim, grande parte dele também era atmosférico, também era liberação. Então, mais uma vez, eu precisava ter controle aqui de filtração, controle de lavagem de gases para fazer a absorção desse material. Então, essa lavagem também podia ser feita com hidróxido de cálcio, né, formando fluoreto. E, de novo, toda vez que você tem lavador de gases, você vai ter que ter também controle de água, porque essa retirada, essa mistura vai gerar água mais alguma coisa, e essa água precisa ser tratada, né? Então, é uma fábrica, normalmente as fábricas assim, algumas fazem um produto final de transformação. Essa aqui do ácido sulfúrico, normalmente o ácido sulfúrico vai servir de matéria-prima para alguma coisa. Então, nessa unidade, na mesma unidade que o ácido era produzido, ele era misturado à rocha, né, fluorapatita, fluoreto fosfato de cálcio, né, misturada ela, formando ácido fosfórico mais sulfato de cálcio, que depois eram agregados, tá? Eles eram misturados novamente para formar o fosfato, aí gerar de novo ácido sulfúrico que voltava para o corredor, e aí ele ia voltando para o processo, né, até que existisse concentração total, e o resíduo era o HF. Esse HF era um problema ambiental também. Aí o que começou a acontecer? Depois de lavado aqui, ele ia também, lavado por exemplo com uma base, ele ia também para uma lagoa de tratamento, e essa lagoa de tratamento nós ficávamos medindo quanto havia ali de flúor livre, que o flúor não podia estar livre, solto, ele tinha que estar na forma de fluoreto de cálcio, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu vi a existência, que eu não conhecia até então. A gente conhece o pH-metro, né? Mas o que a gente usava lá? A gente usava um pH-metro, vamos dizer assim, com um eletrodo de íon seletivo. Aquele eletrodozinho que tem ali dentro, ele captava íons F, íons F-1. Aí nós coletávamos a amostra, né, do material da lagoa e verificávamos quanto havia de flúor livre. Se tivesse flúor livre, significava que a lavagem de gás não foi bem feita, ou seja, existe flúor ainda que não recebeu elétrons, vamos dizer assim, né, do cálcio, então não formou o sal, que era menos nocivo. Então era uma indústria que eu, particularmente, como eu era muito nova, ainda não sabia quase nada, eu aprendi a trabalho do tratamento de água, tratamento de fluidos atmosféricos, né, os próprios processos, né, e principalmente a parte de segurança aqui, ela precisava ser muito bem elaborada, porque era uma fábrica muito insalubre, onde os resíduos eram muito nocivos, né? Então a gente acaba prestando atenção a essas coisas. Então eu usava, para vocês terem uma ideia, quando ia para a fábrica, eu usava uma bota dessas de açougueiro branca, assim, usava uma bota enorme. Os homens usavam aquelas botas com biqueira de aço. Como não tinha para mim, na verdade até tinha, mas era muito pesado para uma menina, eles compraram aquelas botas, usava luva, capacete, óculos, só que a gente não tinha máscara, ou seja, precisava ter, né? Mas eram tempos em que as pessoas não prestavam muita atenção a essas coisas, talvez ao não acreditar ou a falta de conhecimento, né? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei lá durante o tempo todo que eu finalizei o técnico e a faculdade inteira. Quando eu saí de lá tinha umas riscas assim na minha canela daquela bota que machucava, que incomodava bastante. Então a gente
passa por essas coisas para aprender outras, né? Mas era uma indústria bonita, um processo bonito, mas um processo bastante poluente. Hoje ela já não existe mais no Brasil, a cooperativa agrícola, a indústria, acho que existe até uns pedacinhos dela lá na Mogi Dutra, mas já não é mais dessa produção. Diminuiu bastante a produção de fertilizantes desse tipo químico no Brasil, existe uma tendência à biotecnologia de se gerar novas substâncias, novos estudos para se diminuir a quantidade de adubo químico, que é o que se espera, né? Para que a gente tenha um ambiente mais saudável, que a gente possa usar menos aditivos, né? Que a gente possa fazer controles ambientais mais naturais. Mas ainda existem muitas indústrias altamente poluidoras e assim, o técnico em meio ambiente existe, assim como o técnico em química. O técnico em meio ambiente, ele não faz exatamente laudos de análises, ele não faz exatamente análise química e nem pode assinar. O de química sim, então é um trabalho de acordo. Um pode fazer o projeto de instalação de controles ambientais, mas é o técnico em química que vai gerar os laudos. Então a gente tem que ter conhecimento da área ambiental. Tá, gente? Tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima.